Você pode abrir a sua Bíblia Sagrada em Romanos capítulo 12, versículo 5, onde vamos fazer a leitura e ter um entendimento do que é a igreja, né? Porque quando se fala em religião, isso está ligado à igreja. Então a gente tem que ter essa concepção e fazer essa separação também para ter um entendimento bem mais claro, tá? Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5 diz o seguinte: porque assim como em um corpo temos muitos membros, veja a comparação, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então veja, isso daqui é um relato de Paulo, né, falando sobre a igreja, como que ela funciona. Aí ele fala, olha, o seu corpo ele tem muitos membros, mas nem todos têm a mesma função. A mão serve para uma coisa, o ouvido para outra, o nariz para outra, a boca para outra, o pescoço tem a outra função, outra operação, mas todos eles compõem um só corpo. Você não pode falar que o seu corpo é apenas a sua mão. Não, o seu corpo são todos os membros dele. A mão, os pés, né, o pescoço, o ouvido, todos eles compõem o seu corpo. Então, o seu corpo são todos estes membros juntos. A igreja, o entendimento do que é a igreja é a mesma coisa. Quando nós falamos em igreja, nós estamos falando de diversas pessoas e diversas denominações que confessam a mesma fé. Isso, unindo todas elas, forma uma igreja. Obviamente que a gente não vai entrar na discussão do que é a igreja verdadeira, do que é a igreja falsa, porque dentro disso, dessa diversidade de ministérios, diversidades de pessoas, diversas pessoas que se unem nessa mesma fé, né, nesse mesmo Deus, podemos falar assim também, é lógico que tem ali pessoas que não estão, digamos assim, na plenitude da igreja, que significa quando ela está realmente plena, associada à igreja aos olhos de Deus e não dos homens. Não vamos entrar nesse mérito, mas voltando aqui para o entendimento sobre o que é a igreja, para a gente começar a ligar ela com a religião e, consequentemente, a religiosidade, igreja, então, o apóstolo Paulo está falando é justamente esse conjunto de pessoas, né, que formam, que se unem com o mesmo propósito, mesmo que eles sejam diferentes uns dos outros, eles estão unidos no mesmo propósito. Ponto. Isso é a igreja. Quando nós falamos de religião, aí a gente já começa a ligar os pontos agora. Quando nós falamos de religião, vamos para o significado da palavra religião. Não vamos também nos atentar ao significado da palavra religião, tá? Mas vamos nos atentar um pouquinho para entender, né, na sua amplitude, de que se trata. Bom, a palavra religião vem do latim religare. Lógico que tem uma discussão, digamos assim, outras teorias que debatem sobre esse assunto, que uns concordam, outros não, mas vamos nesse sentido do significado da palavra que vem do latim religare, que é mais ou menos aquela questão de você voltar a ligar. Esta é a ideia do significado da palavra religião. Bom, nesse sentido, se você observar, o significado tem uma questão boa, né? Não é uma questão ruim. Como eu falei no início, quando você fala religião, você tem uma ideia crítica sobre o assunto. Mas sobre o significado, até que tem uma questão boa. Porque voltar a ligar significa voltar a ligar aquilo
que outrora estava desligado, ou seja, você volta a se ligar ao Deus que te criou. Então, é lógico, obviamente, falando da questão sobre uma visão de Deus, da qual nós temos o entendimento. Outras culturas, outras pessoas têm ali, digamos que um entendimento diferenciado, tem ali os seus deuses ou um Deus diferente, mas com um olhar sobre a nossa a nossa visão cristã, né? Nós temos o nosso Deus, o nosso entendimento está se referindo ao Deus criador dos céus e da terra, ao Deus que está descrito na Bíblia Sagrada. Então, sobre esse olhar, a palavra religar está num sentido bacana, está no sentido certo, porque outrora você estava desligado no pecado e agora você foi, né, ligado novamente ao seu Deus através de Jesus Cristo. Isso é bacana. Bom, esse é o significado da palavra. Mas e a religião? Ela em si, ela segue essa, digamos, essa visão, esse entendimento, ela se alicercia apenas nessa questão? A gente vai ver que não. A religião já é uma outra questão que nós temos que entender também para fazer essa separação. Quando se fala em religião, aí nós temos que separar a igreja, organismo, podemos falar assim, tá? Teoricamente, essa é a palavra usada, igreja, organismo, que é justamente essa que está sendo citada em Romanos capítulo 12, né? Eu aponto sempre para cá, porque é aqui que está a minha Bíblia, né? Romanos capítulo 12, versículo do 4 e 5. É justamente a igreja o organismo, a igreja que é constituída por pessoas. Esta é a igreja organismo. Agora, quando se fala em religião, nós estamos falando em instituição religiosa. Então, é uma instituição, uma organização que tem o seu registro para aquela finalidade. No caso das leis vigentes do nosso país, para que se constitua uma religião, ou podemos também chamar de um templo religioso que está ligado a isso, é necessário o registro da mesma e também, subsequente, constar nos órgãos públicos, como, por exemplo, o Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, né? O famoso CNPJ. Então, quando essa instituição ela está então registrada, ela está constituída e ela está apta para ser operacional naquela finalidade. Bom, nesse sentido aí, eu quero que você guarde isso então. Há uma diferença da igreja organismo, como a gente viu, tem o significado da palavra religião, que é uma coisa boa, mas agora a gente já começa a separar o que é a igreja organismo, que são pessoas individuais, né? Ali pessoas que se unem, mas são pessoas que têm ali a sua própria independência, digamos assim, tá? Mas que se unem como igreja, ou seja, para um único propósito, no caso da visão cristã, que se unem em Cristo Jesus com aquela finalidade, com aquela fé no mesmo Espírito, adorando o mesmo Deus. Então, isso é a igreja, são diversas pessoas, e a instituição religiosa. Bom, você guardou isso agora, né? Então, vamos avançando aqui para as questões. Quando agora você ouve falar em instituição religiosa, você já sabe que trata-se de de um templo religioso, né? De uma instituição organizacional, uma instituição que está ali registrada com aquela finalidade e que agrega essas pessoas, né, a igreja organismo. Eu espero que você já esteja entendendo o que é a igreja organismo, né? Que são as pessoas que agrega essas pessoas que têm a mesma finalidade dentro de um templo.
dentro de um templo religioso. Bom, agora eu quero abrir um adendo aqui para deixar bem clara essa questão. Esta mensagem sobre religiosidade não é uma crítica aos templos cristãos, tá? Porque todos eles se fazem necessários. Você não pode abrir mão e ser aquele chamado desigrejado, né? Que digamos que é uma modinha que está tendo aí agora, onde a pessoa se desliga do templo porque acha desnecessário o templo. Não, o templo tem a sua finalidade muito boa, mas a gente só não pode se deixar levar por algumas questões que envolvem a religiosidade, que a gente está entrando aos pouquinhos nesse assunto ainda, né? Que aí ele se perde um pouco do propósito real, tá? Mas voltando a falar, fechando a adenda agora e voltando a falar sobre a questão do templo. Então o templo ele tem essa finalidade de agregar as pessoas que têm o mesmo propósito, ou seja, agregar as pessoas à igreja, o organismo. Então ela agrega essas pessoas, só que aí entra agora a questão que a gente já começa a pegar uma pontinha da religiosidade, tá? Só que o templo, a instituição religiosa, quando ela é constituída, ela tem as suas cláusulas, as suas regras, a sua doutrina, os seus dogmas. E é nesse sentido que deveremos tomar cuidado, mas sempre em alerta com a seguinte questão: não devemos abandonar a nossa congregação, deixar de ir para a igreja. Não é isso o sentido. Eu não quero que você tenha essa concepção, porque você vai entender tudo errado, tá? Então vamos lá. Nesse sentido aí, com essa visão que eu estou esclarecendo bem, você tem a dogmática da instituição religiosa. Bom, é aqui que mora o problema que produz os religiosos, tá? Não que todos os dogmas da instituição religiosa sejam um problema. Não é isso. Eu estou sendo até bastante repetitivo para ficar bem claro. Mas existe alguns dogmas que até se fazem necessários e outros que são até bons e outros que são péssimos, tá? Então tem essa diferença de três questões aqui. Tem dogmas que se faz necessário, né, para a organização do templo, né? Tem que ter ali obreiros, tem que ter uma limpeza, tem que ter uma construção, uma constante, digamos que evolução em tecnologia e digamos em conforto e etc, etc, né, que se faz necessária e entra a necessidade. Tem outros dogmas que são bons, que protegem, digamos assim, a própria igreja, né? Por exemplo, tem as cláusulas das igrejas cristãs protestantes, por exemplo, tem ali no seu estatuto cláusulas que abordam a questão do que aquela igreja ela segue. Qual é a visão dela? Por exemplo, a igreja cristã protestante não faz o casamento homossexual, homoafetivo, não faz esse tipo de casamento. É homem com mulher. É o dogma da igreja cristã. Então a gente está vendo coisas que se faz necessárias, tem outras que são bom para a própria instituição religiosa, a via de proteção de fé, digamos assim, tá? Porque você está protegendo aquilo que você fé e a Constituição Federal do nosso país, ela te resguarda para isso, ela te assegura, melhor dizendo, para isso. Ela fala, não, você tem a sua liberdade religiosa, você só não pode constituir dogmas que vão contra a lei, né? Contra a lei, você não vai fazer sacrifício humano, por exemplo, isso é contra a lei. Mesmo que a pessoa creia nisso, isso não é aceitável
dentro do nosso, das nossas leis, né? Da organização jurídica do país. Isso não é aceitável. Então, tem a questão da necessidade, tem a questão da dogmática, que são boas, e aí entra uma terceira questão. A terceira questão, que é a questão da dogmática, que são criadas desnecessariamente. Essas daí é um problema terrível, porque nós vamos ver que o Senhor Jesus teve problemas com isso, com os fariseus. É, os próprios apóstolos tiveram discussões acirradíssimas acerca disso daí também, por causa de dogmas que vinham ali atrapalhando o desenvolvimento da igreja e que eram completamente desnecessárias, tá? E ainda vamos ver aqui a questão também, não só de dogmas que são desnecessários, mas o surgimento do religioso que se contamina com entendimento errado acerca daquilo que deve fazer de fato. Então aí entra a questão do surgimento do religioso. Vamos entender isso então? Senão eu vou começar a avançar aqui, daí vai ficar um pouco confuso e você não vai entender plenamente. Então vamos começar a entender. Bom, o contexto bíblico que eu quero trazer aqui está em Mateus capítulo 23, no versículo 1 ao 4, e eu vou dar uma explicação aqui sobre o que está acontecendo em relação a esse texto, tá? Aqui a gente vê o próprio Jesus já tendo um debate sobre essa questão da instituição, dos religiosos e os problemas que começam a aparecer para a gente identificar esses problemas e saber do que se trata a religiosidade, né? Vamos lá então. Mateus capítulo 23, eu estou me aportando aqui a minha visão bíblica que está na frente, né? A visão da minha Bíblia que está aqui na minha frente. Mateus 23, versículo do 1 ao 4. Vou fazer a leitura. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Cadeira de Moisés é uma representatividade da ação que Moisés fazia quando ele estava organizando o povo hebreu recém-saído do exílio lá no Egito. Então, ele se assentava como um juiz para solucionar problemas entre o seu povo. Então, ele se assentava naquela cadeira, né, a chamada cadeira de Moisés, e ele então se assentava como um juiz. Jesus está comparando que os religiosos daquela época, os escribas e fariseus, lógico que ele não estava generalizando, a gente vai ver que teve outros fariseus, que teve ali, que são isentos dessas participações, que não se deixaram contaminar com a religião, tá? Mas isso é um caso à parte, não vou entrar nesse detalhe, só explicando para você entender que Jesus começa uma crítica à religião daquela época. Podemos colocar na nossa época também as religiões ou instituições religiosas, melhor assim o entendimento, né? Para que a gente possa refletir sobre isso. Porque a questão de você ouvir essa mensagem, ou até para mim mesmo, não é olhar para quem está dessa forma, mas olhar para nós mesmos, fazermos uma autorreflexão. Já vamos começar muito bem se olharmos para nós. E essa mensagem é para nós, não é para outra pessoa. Você já viu aquela pessoa que você já deve ter ouvido ou mesmo falado, né? Por exemplo, você ouve aquela mensagem e você fala: se fulano tivesse aqui, ele precisava ouvir isso. Mas ele não está. Quem está é você. Então Deus está te dando a oportunidade para você não ouvir, para que essa reflexão sirva para você. Então você tem que se examinar.
E aí, quando você auto se examina, você vai tirar todas as barreiras e vai passar por uma transformação. Porque, afinal de contas, ninguém é perfeito. A gente tem que passar de transformação, de glória em glória. E só passaremos quando nós reconhecemos, entendemos e passamos a conhecer os nossos próprios erros. Então, no versículo 3 ele diz: observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Então Jesus está falando, olha, pratiquem, observem o que eles estão dizendo. Olha só, mas não é uma crítica, reverendo Giovanni? Sim, é uma crítica. Mas Jesus jamais iria criticar a palavra que eles estavam ministrando, porque era a palavra de Deus. Mas olha só o que ele critica agora. Mas não procedais em conformidade com as suas obras. Então, a palavra de Deus é uma coisa, se eles estão falando a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Ela não vai deixar de ser palavra de Deus porque está sendo pronunciada por uma pessoa que não a pratica. Ela sempre será a palavra de Deus. Mas o Senhor Jesus, ele diz, mas eles não procedem conforme as suas obras, porque dizem e não praticam. Então já começa uma crítica. Agora, olha essa questão aqui que entra na parte onde eu quero chegar, na parte doutrinária, tá? Versículo 4: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar. Então Jesus já começa a falar, olha, mas olha só o que eles fazem. Eles não se contentam com a palavra de Deus. Eles querem produzir fardos pesados que ninguém pode suportar. Ou seja, é aquela religião, por exemplo, aquela instituição religiosa, que ela começa a criar coisas, não se contentando apenas com a palavra, que ela começa a achar, falar bem assim, não, afinal de contas você tem que se sacrificar mais fazendo isso. Você tem que, ou seja, começa a anular o sacrifício de Jesus, que é o suficiente para perdoar os pecados e salvar o homem do mesmo, e começa a colocar coisas que anulam o sacrifício de Jesus para que você possa se justificar, possa ser perdoado, começa a colocar fardos pesados. Existia uma época da igreja católica, que eles tinham as chamadas cartas de perdão, as famosas indulgências, tá? A pessoa, para ser perdoada dos seus pecados, ela tinha que pagar um preço altíssimo, monetário mesmo, era financeiro. Ela tinha que pagar um preço altíssimo, e aí então a igreja emitia uma carta de perdão a ela, e ela tinha uma garantia da entrada no reino de Deus. E com isso o Vaticano então colhia ali muitos e muitas riquezas daquele povo sem entendimento e construíam verdadeiros palácios, coisas adornadas de ouro, de coisas, pedras preciosas e tudo mais, e cada vez mais crescia o seu poder sobre aquele povo. Então, isso daí, por exemplo, é um exemplo de coisas, mas a gente não pode só olhar para esse exemplo aí e falar bem assim, isso que eles faziam. Não. Hoje a gente tem nas igrejas da atualidade, nas igrejas, digamos assim, chamadas evangélicas também, a gente tem doutrinas também que passam a ser fardos pesados e que são desnecessárias também. E isso são fardos pesados que Jesus critica duramente. Além do que, geralmente, os criadores dessas doutrinas, eles não praticam como Jesus está falando. Essa é a grande realidade. Veja no versículo 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, não pode isso, não pode aquilo, não pode assistir televisão, não pode raspar. Veja, não me leve a mal, meu querido irmão, minha querida irmã, mas você não tem embasamento bíblico para esses tipos de doutrina.
E eu não estou pontuando aqui doutrinas específicas, eu só estou dando exemplos, mas você pode ver que muitas igrejas estão carregadas de fardos pesadíssimos, de sacrifícios, para conseguir a bênção, para conseguir alcançar algo que o oposto disso tudo. A palavra vai na contramão disso daí e diz bem assim: se crê tão somente, verá a glória de Deus. A palavra chama a pessoa para crer, chama a pessoa para ser salva, mas muitas instituições religiosas desviam essas pessoas, digamos assim, daquela graça e atraem elas falando: não, mas afinal você precisa fazer mais isso, você precisa fazer aquilo, você precisa se sacrificar. Então, eu estou pontuando algumas coisas, mas a intenção não é essa, mas existem diversas outras coisas que eu poderia falar. Jesus, criticando, diz: pois há tão fardos pesados e difíceis de suportar, ou seja, é difícil de suportar. Havia uma discussão entre os apóstolos quando eles estavam evangelizando os gentios, que aí muitos apóstolos falavam: não, mas olha só, tem que ser circuncidado para ser salvo. Aí Pedro se levantou e falou: peraí, Jesus fez isso assim, 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 assim. Moisés, na lei de Moisés, precisava ser circuncidado, mas agora não precisa. Vamos parar de colocar barreiras. E aí então chegaram num consenso, e quando eles chegaram nesse consenso, tirando essas doutrinas desnecessárias, a igreja cresceu. A igreja cresceu, a igreja começou a crescer. Quando a pessoa ela sai da mente religiosa, da religiosidade, ela começa a crescer com a graça de Deus. Mas a gente vai avançando nesse assunto. Pois há tão fardos pesados, Mateus 23:4 ainda, difíceis de suportar, e os põe sobre os ombros dos homens, olha, carrega aí. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, ou seja, Jesus está falando, eles fazem isso, mas eles mesmos não praticam. Então, essa é uma dura crítica a doutrinas desnecessárias, porque quando se fala em religiosidade, o religioso ele está intrinsecamente ligado às doutrinas desnecessárias. É isso mesmo. O surgimento do religioso, é justamente a defesa das doutrinas desnecessárias. Este é o religioso. A gente tem que fazer uma autoanálise, porque para não cair nessa besteira de nos tornarmos religiosos. Quando eu falo nos tornarmos religiosos, eu estou falando de mim, de você. Nós não devemos olhar para outros, vamos olhar para nós mesmos. Porque tem muita gente que eu já vi, por exemplo, eu mesmo já fiz isso, em, digamos assim, atos de religiosidade, onde você olha para a pessoa e fala o seguinte: mas ela está colhendo isso e aquilo, porque afinal de contas, olha a vida dela, olha isso, olha aquilo. Mas quando nós olhamos para nós mesmos que estamos indo para a igreja direitinho, bonitinho, estamos orando, estamos louvando, te amo Jesus, glória a Deus e aleluia, nós muitas vezes caímos em erros, praticamos o pecado e quando nos damos conta disso, corremos para Jesus e pedimos a Ele misericórdia. E por que isso não cabe a nós? Né? E por que quando a pessoa ela está na prática então do erro, por que a mesma misericórdia que eu clamo para mim, Deus não pode ter para com aquela pessoa? Mas aí a gente tem sempre o olhar crítico para outra pessoa, para o outro, e não para nós mesmos. Então, o religioso ele nasce aqui. E a religiosidade é uma coisa horrível, porque a religiosidade ela defende a dogmática desnecessária da instituição religiosa. Ele é um defensor dela.
Por isso que os fariseus, eles não se misturavam, porque existiam a dogmática desnecessária e os defensores dela. Mas isso era apenas uma aparência, como veremos na continuação aqui da mensagem. Veja, falando nesse sentido, entra a questão dos costumes do religioso, ou os costumes da religiosidade. Em Mateus mesmo, 23, vamos ler os versículos agora 5 e 7 para entender e avançando. Você percebe que a gente está cada vez mais avançando nesse assunto, né? Mateus 23, deixa eu olhar aqui para a Bíblia novamente. Mateus 23, versículos 5 até o 7. Olha só os costumes da religião e o que a gente vai entrar nesse assunto agora. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjadas de suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Veja, os costumes do religioso, eu vou dar uma pausa aqui, depois eu vou entrar em uma outra questão aqui. Só lendo o versículo 7, vamos continuar lendo, só para concluir, aliás. E a saudação nas praças a serem chamados pelos homens. Rabi, Rabi. Isso aqui era um outro costume também dos fariseus da época, que eles amavam estar ali com vestes lindas, bem preparadas, e se assentavam nas primeiras fileiras. Por quê? Porque as primeiras fileiras dá a impressão de superioridade. Era só os rabi, os mestres que sentavam ali. Então eles todos ali engomados, se assentavam nas primeiras fileiras. E tudo isso Jesus está falando, estas obras é para serem vistas pelos homens. O religioso, muitas vezes, ele tem problemas de relacionamento com Deus, mas ele se preocupa mais de ser visto pelos homens do que ser visto por Deus. Então, a preocupação dele é manter o título, por exemplo, pastor, reverendo, bispo, ou isso, ou aquilo, manter a sua posição. E isso me faz lembrar, quando eu vejo aqui que os fariseus tinham esses costumes de se assentarem nas primeiras fileiras, a gente tem esses costumes também nas igrejas, né? Tem as primeiras fileiras ali, que muitas igrejas até tem uma fita que dali você não pode passar. Por quê? Porque ali vão se assentar, digamos que os dirigentes da igreja. Assim, eu não vejo, tudo bem, não vejo um problema nisso. Eu acho que isso daí não vai fazer diferença se a igreja está certa ou se a igreja está errada, né? Mas eu acho que isso instiga a pessoa a ser tentada a ser superior. E é aí que mora o problema. Não em si a cadeira na frente, porque talvez aquilo possa ajudar para que o dirigente possa participar do culto ou ajudar, não sei muito bem qual seria a função, mas eu acho que o problema está porque quando a gente fala em religiosidade, a gente está falando de algo interno dentro da pessoa. Ela está ligada à dogmática religiosa, mas aquilo que está interno nela é que a prejudica. Então eu sempre acho que a pessoa ela pode ser tentada, instigada a se sentir superior. E você pode ver que muitas dessas pessoas que se assentam assim, elas geralmente elas não têm o costume de cumprimentar muitas pessoas, porque elas acham que ela é superior mesmo. Ela é superior mesmo. Então aí ela, né, ela tem aquele ar de crescimento, de grande e tal, enquanto Jesus faz
duras críticas a esses costumes religiosos. Tem aquelas pessoas que têm cargo dentro da igreja também, que elas se preocupam mais com o cargo dentro da igreja do que com as pessoas, por exemplo. Tem pessoas, tem obreiros que eles deixam, olha o que eu vou falar aqui, tem pessoas que eles deixam a sua família, eles não dão atenção mais, no caso do homem para sua esposa, no caso da mulher para o seu esposo ou para os seus filhos, por causa da igreja, para ir lá servir a igreja, para fazer isso a igreja. Olha, não tem problema nenhum você ser obreiro de Jesus. Jesus quer os obreiros dele trabalhando na igreja, trabalhando na obra, lavando a igreja, arrumando as cadeiras, até porque tudo isso é uma preparação para receber a igreja de verdade, a igreja organismo, que somos nós, que somos eu e você. E a igreja bem preparada, a instituição religiosa bem preparada, ela recebe aquelas pessoas se sentem confortáveis. Isso é muito bom para a cooperação ali, para a pregação do evangelho. Tudo bem em relação a isso, mas você está entendendo onde que mora a religiosidade? A religiosidade, ela não mora nas práticas dessas coisas que muitas vezes se faz até necessário, outras são desnecessárias, são fardos pesados, mas tem muitas delas que realmente se faz necessário. Mas aí, aonde é que mora a religiosidade? É quando a pessoa ela começa a ficar muito ligado nisso daí, ao ponto dela desfazer das outras pessoas, desfazer da sua própria família, né? Tem pessoas que estão destruindo o seu casamento, os seus filhos estão completamente decepcionados, não querem saber de igreja justamente por causa de um pai ou de uma mãe religioso ou religiosa, ou seja, aquela que defende a prática ali daquela denominação, daquela dogmática e não se atenta para o mais precioso, que é a sua família, que é a sua própria vida, está sempre olhando para os outros e nunca olhando para si mesmo. Isto é um problema que Jesus combatia duramente. Então, a gente vê, por exemplo, em Lucas capítulo 18, deixa eu ler aqui agora para você, que quando a pessoa ela está extremamente religiosa, e a gente tem que olhar para nós mesmos para ver se não temos aí algumas práticas religiosas que são ruins, que são terríveis, a pessoa ela tende a ter essa defesa, e não só defesa, ela é tentada a ter um sentimento de superioridade. Aqui é um outro problema sério, um problema muito sério, onde ela acha que essas práticas dela, ela está muito bem com Deus e ela não consegue enxergar. Ela acha que ela tá, como diz o ditado, tá abafando com Deus. Lucas 18, versículo 10 até o 14, Jesus fala de dois homens que foram orar. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu, o religioso da época, e o outro publicano, uma pessoa bem comunzinha mesmo, comunzinha no sentido assim, ela não estava envolvida com a igreja, não era obreiro, não era sacerdote, não era um escriba, não era nada. Mas olha o que aconteceu. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Opa, peraí. Ele não é como os demais homens, por quê? Porque ele é um praticante da religião. Então, por conta disso, ele acha que ele é alguma coisa. Tem pessoas que estão achando que é alguma coisa porque tem um título, porque tem um cargo, porque isso, porque aquilo. Veja, aí ele fala: roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano que está aqui do meu lado, porque eu nem sei o que eu estou fazendo aqui para ficar perto deste homem, né? Em outras palavras. Jejum 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo, ou seja, ele praticava toda a dogmática religiosa, que não tem problema nisso, que Jesus não faz crítica ao dízimo. Você viu que Jesus ele fala sobre o dízimo, ele fala: o problema não está em devolver, o problema é que vocês desprezam o mais importante da lei.
Ou seja, você está entendendo que muitas vezes não é a prática de dogmas que muitos se faz necessário, outros desnecessários que são pesados, não é isso, é o que está dentro do coração da pessoa, é a religiosidade que sobe para a cabeça. Esse é o problema. Versículo 13 diz: O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Olha a diferença. Versículo 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu, né, que ele estava falando. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então veja que aqui é o retrato do sentimento do religioso, porque a gente está falando de religiosidade. Então, qual é o sentimento? Um deles é esse. É a questão da superioridade. É aquele religioso que critica outros, mas ele não olha para si mesmo, ele não enxerga, ele nem para pensar que ele mesmo, isso aqui serve para a gente. Serve para a gente pensar agora. Por exemplo, Mateus 23, 25 e 26, eu vou fazer a leitura agora, deixa eu só terminar o raciocínio, que às vezes a pessoa ela nem olha para si mesma, ela não pensa nisso, ela não para pensar. E aí, olha só o que acontecia aqui em Mateus 23, versículo 25 e 23. Deixa eu fazer a leitura para a gente ir fechando esse raciocínio. Mateus 23, versículo 25 e 26, olha só o que diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Sabe qual que era um costume farisaico ali da época? Era quando eles iam, por exemplo, num comércio, em algo, que ele tinha contato com um gentil. Ele, por exemplo, ao pegar um copo ou pegar um prato, ele limpava aquilo ali, porque quem tocou naquele copo e naquele prato foi um gentil. Então eles limpavam aquele copo, aquele prato, para não tocar no mesmo utensílio que aquele, entre aspas, pecador estava tocando. Isso é muita superioridade. Tem pessoas que falam bem assim: não, eu não vou ali porque ali está a roda dos escarnecedores. Lógico que você não vai ficar na roda dos escarnecedores, mas muita gente interpreta isso à distância de todas as pessoas que ele julga ser os pecadores. E aí não tem mais um convívio familiar. Você pode estar em qualquer lugar, desde que você não se contamine. As pessoas podem falar o que for, desde que você não se contamine. Não estar na roda dos escarnecedores é você não participar da mesma ideia dos escarnecedores, que no sentido literal da palavra estão escarnecendo ali de algo divino. Mas você não participar disso, mas você ter o seu convívio familiar, você ter uma conversa, por exemplo. Eu já conheço, já conversei, converso abertamente aí, por exemplo, com homossexual ou uma mulher que tem uma prática uma prática, eu esqueci a palavra agora, lésbica, é isso, é aquilo. Qual é o problema de você conversar com essa pessoa? Ou aquele que você julga que é isso ou que é aquilo? Não tem problema nenhum, pelo contrário. Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os que estão doentes. A palavra cristão
deriva do grego pequeno Cristo, ou seja, você é a representatividade de Cristo quando você é a igreja do Senhor. Então, se Jesus ele evangelizava, ele se assentava com os pecadores, lembra que já teve várias discussões que os fariseus olhavam, não, esse não é profeta. Por quê? Porque ele está no meio dos pecadores, espera aí. Ele vai se misturar, ele vai pegar o mesmo utensílio que eles estão pegando, ele vai se assentar com eles? Não. Veja, Jesus estava ali, mas no final aquelas pessoas estavam sendo transformadas. O religioso ele não aceita isso. A religião é dele, a salvação é para ele. Ele não enxerga a salvação nas outras pessoas. Isso é um defeito terrível na vida daquele que está com espírito de religiosidade. Isso é um defeito terrível. Jesus, ele condenou essa prática. Ele falou, vocês limpam o prato, o copo que os outros tocam, porque vocês isso ou aquilo, mas no versículo 26 ele diz, fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ou seja, o seu interior, em outras palavras, o seu interior está sujo. Você está se preocupando com o exterior. Você está se preocupando com o exterior. O religioso, ele tem essa prática. Ele se preocupa com a organização da igreja, com o coral, de participar da banda, de participar disso, de arrumar a cadeira, mas ele não se preocupa consigo. Ou ele não está se preocupando com a família, ou muito menos está se preocupando com aquele que chega na instituição religiosa buscando uma palavra. Não, ele está mais se preocupado com as questões de fora, exterior. O religioso tem essa prática. Agora, volto a falar. Há problema de você organizar a igreja? Não. Há problema de você ser obreiro? Não. Há problema de você ir lá cooperar com o pastor, cooperar com a igreja? Nenhum. Jesus quer que os obreiros dele sirvam também na igreja para esse tipo de organização. Pode ter certeza disso. Você terá sua recompensa. Mas nós estamos falando de religiosidade. É aí que mora o problema. E para fechar esse assunto, eu gostaria de trazer esta palavra agora. Mateus capítulo 7, versículo 3 ao 5. E por que Mateus capítulo 7, versículo do 1 ao 4, acho que fica melhor, até o 5. Né? Mateus 7, do 1 ao 5, tá bom? Vamos lá. Não julgueis para que não sejais julgados, porque o juízo com que julgardes sereis julgados, ou seja, da mesma forma como você julga, você vai ser julgado. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou seja, você está sempre apontando, o religioso está sempre apontando, mas ele não enxerga. Quantas vezes você já ouviu ou você mesmo praticou, como eu já pratiquei religiosidade também, e se nós não vigiarmos, estamos em constante religiosidade, temos que vigiar. Isso é para mim, é para você. Isso é para gente. Não é para você pensar, essa pessoa deveria estar ouvindo essa palavra. Não, é você que tem que ouvir. Você tem que enxergar você mesmo. Você tem que fazer uma autorreflexão. Eu tenho que fazer uma autorreflexão. Eu tenho que me enxergar nisso. Então veja, Jesus está falando justamente isso. Peraí, acorda. Você aponta, você diz que tem um argueiro que está no olho do seu irmão, mas no seu olho tem uma trave. Jesus está falando, acorda. Isso é religiosidade. Você está sendo religioso. Então, versículo 4. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Versículo 5 ele finaliza, hipócrita, isso é hipocrisia. Você fala, mas não pratica. Você condena, mas está sendo condenado.
Isso é hipocrisia. Tira a primeira trave do teu olho, e aí então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Olha, eu finalizo aqui trazendo para uma reflexão. Se Jesus condenava os religiosos da época, os praticantes, né? Aquela religiosidade da época. Como Jesus olha a religiosidade hoje? Eu acho que você já tem a resposta. Da mesma forma, porque Ele é o mesmo que foi ontem, Ele é hoje e sempre será. Então, que essa palavra sirva para mim e para você, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.